Olá, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios da nossa playlist de cálculos químicos, certo? Falando de unidade de massa atômica, massa molecular, massa molar, número de mols, constante de Avogadro e tudo mais, certo? Então, primeiro exercício tá aqui e diz o seguinte: a respeito de um átomo só, beleza? Um átomo de prata de massa atômica igual a 108 U, responda. Primeiro, quantas fatias devem ser colocadas no prato B para que a balança fique equilibrada? Lembrando, vamos lembrar lá do átomo de carbono que foi fatiado, certo? Foi dividido em 12 partes. Cada parte é uma unidade, beleza? Então, ó, se o átomo de prata tem 108 unidades, então quantas fatias eu vou ter que ter nesse prato B para que a balança fique equilibrada? Eu vou ter que ter 108 fatias. Tá joia? Segunda pergunta: quantos átomos de carbono devem ser colocados no prato B para que a balança fique equilibrada? Vamos pensar. Cada átomo de carbono tem 12 fatias. Beleza? 12 fatias. Então, um átomo de carbono, ele tem 12 unidades, ou seja, 12 fatias. E um átomo de prata, ele tem 108 unidades, ou seja, 108 fatias. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho a prata na balança A, né, no prato A, 108. Então, a cada átomo que eu adicionar da balança B, eu vou ter 12 unidades. Só que eu tenho que ter na balança B 108 unidades também para ficar igual à balança A do átomo de prata. Então, eu teria que colocar 9 átomos de carbono, ou seja, 9 vezes 12 daria 108 unidades. Então, eu teria que ter 9 átomos de carbono para na balança B tem 108 unidades, igual na balança A. Certo? Como é que eu faria de outra forma? Se o número fosse gigante, né? Então, ó, posso usar uma regrinha de 3 básica. Um átomo de carbono são 18 unidades. Quantos átomos de carbono eu tenho que ter em 108 unidades? Tá? Para chegar até 108 unidades. Então, eu vou ter que ter 12 vezes x, 12x, 108 vezes 1, 108. 12 passa dividindo e a gente vai ter um valor de 9 átomos de carbono para poder eu ter uma balança equilibrada no prato B. Joia? Terceira pergunta. Determine a massa em gramas de um átomo de prata. Então, ó, fácil demais, né? Se um átomo de prata tem 108 unidades, então cada unidade pesa 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, como eu tenho 108 unidades, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 108, que vai dar 179 vezes 10 a menos 24 gramas. Lembrando que aqui eu não coloquei notação científica, tá certo? Então, a gente teria que andar 2 casinhas para a direita, que ficaria 1,79, certo? Como eu andei 2 casinhas para a direita, esse número aqui vai diminuir. Teoricamente, vai ficar menos 26 gramas, certo? 10 a menos 26. Marcelo dissesse que ia diminuir. Porque aqui é negativo. Quanto maior o número, teoricamente, negativo, ele está diminuindo o valor. Beleza? Quarta pergunta. Classifique
as informações em verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Um átomo de prata pesa 108 gramas. Falso, a gente viu na questão passada. Não pesa 108 gramas. Um átomo de prata pesa 108 unidades. Verdadeiro. Um átomo de prata pesa 108 vezes mais que 1/12 do átomo de carbono. Verdadeiro. Por quê? Lembra, uma unidade é uma fatia de 12. Então, quer dizer que 1/12 é uma unidade. Então, se a prata tem 18 unidades, ela tem 18 vezes mais que 1/12. Letra D. Um átomo de prata pesam tanto quanto 12 átomos de prata pesam tanto quanto 108 átomos de carbono. Então vamos pensar, ó. 12 átomos de prata são 12 vezes 108 unidades. 12 vezes, cada átomo de prata tem 108 unidades. Só que eu tenho 12 átomos, então é 12 vezes 108, então 1.296. 108 átomos de carbono são 108 vezes 12. Por que 12? Cada átomo de carbono tem 12 unidades. Então, 1.296. Então, verdadeiro também. Beleza? Próxima questão. Observe a ilustração de uma molécula de um solvente orgânico, certo? Então, sabendo que a massa molecular é igual a 58, as massas atômicas é 1 para a bolinha vermelha e 12U para a bolinha amarela. Determine a massa atômica do elemento representado pela bola bege. Então, a gente só precisa contar quantos átomos que a gente tem aqui da bolinha amarela. Temos 3. Só que cada um pesa 12. Então, 3 vezes 12, 36. Quantas bolinhas brancas tem? 4. Cada bolinha branca pesa 1. Então, 4 vezes 1. E a gente tem uma bolinha bege. E a gente não sabe quanto vale essa bolinha bege. Mas a gente sabe que a massa molecular é a soma de todo mundo. Então, ó, a soma de todo mundo dá 58U. Certo? Então, quanto é que falta para chegar em 58U? 18. Então, a quantidade, a massa atômica da bolinha, do átomo de bolinha bege é 18U. Beleza? O gráfico a seguir foi obtido usando um espectrômetro de massa na análise de isótopos de um elemento químico qualquer. O espectrômetro de massa, gente, é um método, né? É uma técnica que a gente utiliza para determinar a massa dos elementos químicos presentes numa amostra. Então, se a gente tem aqui, ó, um elemento químico de massa 20, então lembrando que são isótopos, então eu tenho o mesmo elemento químico, mas com massas diferentes. Aí ele está dizendo aqui, ó, o isótopo de massa 20 tem na natureza 90%, está presente na natureza 90%. O isótopo de massa 21 está presente na natureza 0,26%. E o isótopo de massa 22 está presente na natureza 8,82%. Determine a massa atômica desse elemento químico. Então, a massa atômica é a média, lembra? Então, é a massa atômica do elemento 1 vezes a sua porcentagem, massa atômica do elemento 2 vezes a sua porcentagem, e assim por diante. Então, a gente vai multiplicar 20 por 90,92, 21 vezes e assim sucessivamente. Então, aqui a gente vai ter o somatório das multiplicações. E aí vai dar 20,18. Se eu pesquisar lá na internet, né, na tabela periódica, a gente vai ver que esse número é do elemento químico neônio. Show de bola? Ok.
Então agora a gente vai fazer outro exercício. Diz o seguinte, ó. Um químico possui uma amostra de cobre. E aí ele dá os dados do átomo de cobre. 64 de massa atômica e 29 de prótons, tá bom? A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Ele quer a massa em gramas, ok? Então, a massa atômica, ou seja, U, são quantos gramas? 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, a massa atômica do cobre, ela é 64 vezes maior do que essa massa. Então, a gente vai multiplicar 60 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Beleza? Então, essa é a massa de um átomo, tá? Ó, a massa de um átomo é esse valor todinho aí. Só que ele não quer um átomo, ele quer 3 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu vou fazer, ó, um átomo de cobre pesa 106 vezes 10 a menos 24 gramas. 3,01 vezes 10 a 23 átomos de cobre vão ser quantos gramas? Então, ó, X vai ser igual a 3 vezes 10 a 23 vezes, certo? 106 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Veja que eu coloquei separado aqui, só para ajudar quem tem dificuldades em potência. Então, ó, quem tem dificuldade de potência, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Primeiro a gente vai multiplicar os números da frente. Então, eu vou multiplicar 3,01 vezes 106,24. Ok? Vou fazer essa. Depois, eu multiplico as potências. Então, ó, repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou repetir 10 e vou somar aqui em cima. Então, menos 24 mais 23 dá menos 1. Ok? Então, ficaria x igual a 319,78 vezes 10 a menos 1. Ok? Só que como menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Então, a gente vai ter mais ou menos uma massa igual a 32 gramas. Ou seja, presta atenção no que a gente falou nas aulas passadas. 3,61 não é a metade de Avogadro, da constante de Avogadro. Então, se uma constante de Avogadro é igual à massa atômica, que é 64, então quer dizer o quê? Que a metade de átomos também é a metade da massa, 32. Beleza? Então vamos lá. Último exercício. O número de mols existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Tá? E ele deu aqui as massas molares, tá? De cada elemento químico presente no hidróxido de sódio, né? A gente tem sódio, o oxigênio e o hidrogênio, ok? Então, pela nossa equação, a gente tem número de mols igual a massa sobre a massa molar, certo? Então, a gente teria primeiro que encontrar a massa molar, porque ele não dá, ele dá a massa molar de cada elemento químico. Só que aqui eu tenho uma substância química, eu não tenho um elemento só. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar a massa atômica, a massa molar de cada elemento e multiplicar pela quantidade deles. Então, ó, a massa atômica do sódio vezes 1, porque só tem um sódio. A massa atômica do oxigênio vezes 1, porque só tem um oxigênio. E a massa atômica do hidrogênio vezes 1. Ok? E aí depois eu somo. 23 mais 16 mais 1, que dá 40 gramas por mol. Tendo as informações, eu só jogo na equação. Então, N, que é o número de mols que ele quer, dividido por 160 gramas, ou 160 gramas dividido por 40 gramas por mol. Então, aqui a gente vai ter 4 mols ou moles. Ok? A gente pode fazer isso de outra maneira.
Então, a gente pode fazer isso por regra de 3. E a gente tem o seguinte, ó. Se 1 mol é igual a massa molecular, ou a massa molar, perdão. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 1 mol são 40 gramas. É isso? 40 gramas por mol. Então, a gente vai ter quantos mols a gente vai ter em 160 gramas? 4 mols. Ok?